Bartimeu, as atitudes de um pecador em direção a Cristo. Não se sabe muito sobre este homem chamado Bartimeu. A Bíblia não explica se ele era cego de nascença ou se havia ficado cego no decorrer da sua vida. O texto bíblico simplesmente apresenta Bartimeu como um cego que mendigava na cidade de Jericó. Essa cidade ela havia sido fortificada e estruturada pelo rei Herodes e seu filho Arquelau, sendo uma importante cidade, uma bela e importante cidade, e era comum que os mendigos se reunissem em suas proximidades para pedir esmolas. E tudo aconteceu quando Jesus estava seguindo de viagem rumo a Jerusalém, acompanhado do seu grupo de seguidores. Ele havia partido de Pérea através do Jordão e Jericó estava em sua rota. E ao saber que Jesus estava por perto, imediatamente o cego Bartimeu toma as atitudes de um pecador em direção a Cristo. Primeiro, o pecador clama por Jesus. Ele disse, Marcos capítulo 10, versículo 47, e, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Segundo, o pecador entende sua miséria e a confessa diante de Cristo. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Terceiro, o pecador vai a Jesus. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E quarto, o pecador passa a seguir a Jesus. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Todos sabemos que somos pecadores e que para retornar à nossa comunhão com Deus, precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo. Consciente deste fato, devemos, se ainda não fizemos, como o cego Bartimeu, que foi liberto da sua cegueira física e espiritual, tomar as atitudes que ele tomou. Primeiro, ele clamou por Cristo. Então, clame por Cristo, entregue a sua vida a Ele e deixe Ele ser o Senhor e Salvador da sua vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Segundo lugar, creia que você é um pecador e que precisa se arrepender e converter-se o mais rápido possível. Paulo também em Romanos ele diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Atos, no seu capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Terceiro, lembre-se que você precisa ir a Cristo e confessar seus pecados a Ele, somente a Ele. Muito importante você lembrar disso. Olha também Paulo em Romanos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E quarto, passe a seguir a Jesus por toda a sua vida. Quem ama Jesus, segue-o. Seguir a Jesus é dedicar a sua vida a Ele, deixando para trás
a sua vida antiga, dominada pelo pecado. Seguir a Jesus é andar em seus passos, é obedecer os seus mandamentos. Olha o que João diz lá no capítulo 8. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Registrado por João, mas dito pelo próprio Jesus, que quem o segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Bem, meus irmãos e amigos, para finalizar, a história do cego de Jericó também nos serve como ensino que a cegueira física nada tem a ver com a cegueira espiritual. Ele, o cego Bartimeu, ele era cego fisicamente, mas espiritualmente ele enxergava mais do que muitos que estavam seguindo Jesus, que estavam ali naquele momento. Outro fato importante é que Bartimeu também nos dá um exemplo de alguém humilde. Quando ele clamou pela misericórdia do Senhor Jesus, os irmãos lembram, amigos, que nós lemos agora há pouco, Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhecia e entendia a sua miséria. E outro fato é que, quando Jesus lhe perguntou o que ele queria, ele pediu apenas o que realmente lhe era necessário, que era voltar a enxergar, ou enxergar se ele era um cego de nascença. Então, meus irmãos, ele nos dá esse grande exemplo de humildade, entendendo a sua miserabilidade e quando Jesus falou o que ele queria, ele pediu apenas o que ele realmente precisava. Pense nisso, pense nessa passagem, estude mais sobre essa história. Nos outros evangelhos também fala sobre a história do cego de Jericó. Clame por Jesus, entenda a sua miserabilidade de pecador que você é e confesse seus pecados a Ele e passe a segui-lo. Com certeza será a melhor decisão da sua vida. É você entregar a sua vida totalmente a Jesus, clamar por Ele, entender que é um pecador, confessando seus pecados a Ele e passando a segui-lo, passando a servi-lo. Você terá uma vida muito melhor aqui neste mundo e principalmente você terá o seu nome pela fé em Cristo Jesus escrito no livro da vida. Fique em paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, no nome dele, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.